Quais são essas cláusulas pétreas relacionadas ao voto? Eu digo para vocês, são 4 características do voto. Muita atenção. O voto direto, o voto secreto, o voto universal e o voto periódico. Então, meus amigos, essas 4 características não podem ser suprimidas da Constituição. Explico para vocês. Voto direto é aquele em que o povo tem o direito de escolher o seu representante sem intermediários. Ninguém está entre o eleitor e o eleito. O povo tem o direito, então, de escolher sem representantes, sem intermediários, o povo pode escolher o seu representante. Voto secreto é óbvio, é o voto sigiloso. Ninguém sabe em quem o eleitor votou, a não ser, claro, que ele revele o seu voto. Então veja, voto direto, voto secreto, voto universal. O que significa isso? Significa que todos têm o direito de votar. Homens, mulheres, ricos, pobres, doutores, analfabetos, todos têm o direito de votar. Voto direto, secreto, universal. Última característica, o voto periódico. O que significa isso? Significa que de tempos em tempos, o eleitor tem o direito de votar. De tempos em tempos, o eleitor tem o direito de escolher o seu representante. Não é, portanto, possível uma emenda constitucional que transforme o mandato do presidente em vitalício. Ele é presidente até morrer. Não, isso não é possível. Isso fere uma cláusula pétrea, a cláusula pétrea do voto periódico. Portanto, meus amigos, eu disse para você quem pode votar e quais são as características desse voto. Agora, quem é que pode ser votado? Essa capacidade de ser votado, nós chamamos de elegibilidade. Elegibilidade. E quem tem essa elegibilidade? Bem, existem as condições de elegibilidade previstas no artigo 14 da Constituição Federal. Quer ver uma condição de elegibilidade? Ser brasileiro. Isso mesmo, para ser eleito para qualquer cargo público eletivo, tem que ser brasileiro. Não pode ser estrangeiro. Estrangeiro não tem direitos políticos. Tem que ser brasileiro. Normalmente, pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Para ser prefeito, governador, deputado, senador, vereador, pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Mas lembre-se, para ser presidente da República, tem que ser brasileiro nato. Para ser vice-presidente também. Aliás, todos aqueles cargos que chegam à presidência têm que ser ocupados apenas por brasileiros natos. Esse então é um primeiro requisito, é uma primeira condição para ser eleito, ser brasileiro. Mas há outros requisitos também importantes para a elegibilidade. Filiação partidária. Para ser eleito no Brasil, tem que se filiar a um partido político. Não é possível no Brasil a candidatura avulsa. Ah, eu quero me candidatar, mas não quero estar filiado em nenhum partido. Não é possível. Outro requisito, outra condição de elegibilidade, o domicílio eleitoral na circunscrição. Se você quer ser deputado em Minas Gerais, tem que ter seu domicílio em Minas Gerais. Se você quer ser senador pela Bahia, tem que ter o seu domicílio eleitoral na Bahia. Se você quer ser prefeito de Porto Alegre, tem que ter o seu domicílio eleitoral em Porto Alegre. Portanto, domicílio eleitoral na respectiva circunscrição. Outro requisito importante, outra condição de elegibilidade importantíssima, a idade mínima. Para ser eleito, meus amigos, você precisa ter uma idade mínima. E qual é a idade mínima? Para ocupar, por exemplo, o cargo de presidente, deputado, governador, qual a idade mínima? Há 2 formas de você memorizar isso. Lendo inúmeras vezes o artigo 14 da Constituição Federal, lendo inúmeras vezes o artigo 14, ou então cantando uma pequena canção que eu fiz sobre a idade. Uma pequena cançãozinha chamada Samba da Idade. Na realidade, é uma canção que eu fiz em cima de uma música já existente, em cima de uma paródia que fiz sobre uma música do grupo de samba Catinguelê. Grupo do qual eu sempre fui fã, o grupo Catinguelê, tem uma música que eu sempre gostei,
Uma música conhecida como Lua Vai. Já ouviu essa música? Lua vai iluminar os pensamentos dela, fala pra ela que sem ela eu não vivo. Eu mudei a letra e ficou assim, veja. Eu preciso ter 35 para ser presidente, ou ser ministro do STF, e ter a mesma idade para ser senador. Uou, uou. Eu preciso ter 21 para ser deputado, ter 30 para governar o estado, e apenas 18 para ser vereador. Viu só? Então, cantarolando, você pode também memorizar as idades mínimas para ser prefeito, presidente, governador, deputado, vereador e assim por diante. Meus amigos, esse foi então o nosso tema do dia. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, não titubeie. Mande um e-mail aqui para a nossa central. Mande um e-mail para nós. O nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. E assim, meus amigos, fim do nosso primeiro bloco, vamos ao nosso segundo bloco. Um bloco no qual responderei perguntas dos alunos de todo o Brasil. O meu bloco preferido. Você também pode dele participar, mande suas perguntas. Vamos então ver o que os nossos alunos e alunas de todo o Brasil têm a perguntar? Vamos então ao segundo bloco. Pergunte ao professor. Pois bem, meus amigos, chegamos ao segundo bloco do programa de hoje. O meu bloco preferido. Chegamos ao bloco intitulado Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil poderão fazer as suas respectivas indagações acerca do tema do dia, acerca dos direitos políticos. Você também pode perguntar para a gente. Basta encaminhar um e-mail para provafinal@lfg.com.br. Para o programa de hoje, vamos ver quais foram as perguntas que me foram formuladas? Vamos a elas, vamos ver a primeira. Pergunte ao professor. Professor Flávio, a esposa de prefeito poderá se candidatar a algum cargo público? Que pergunta interessante. A esposa do prefeito pode se candidatar a um cargo público? Eu respondo para você e para todos aqueles que têm a mesma dúvida. Olha, meus queridos amigos, assim como a Constituição Federal no artigo 14 prevê as condições de elegibilidade, as condições para ser eleito, para ser votado, o mesmo artigo 14 também prevê algumas hipóteses de inelegibilidade. E uma das hipóteses de inelegibilidade é a inelegibilidade em razão do parentesco. Atenção! Alguns parentes dos ocupantes dos cargos do poder executivo não podem ser votados em suas respectivas circunscrições. Vou repetir, preste muita atenção. Alguns parentes dos ocupantes dos cargos do poder executivo, que são presidente, governador e prefeito, não poderão se candidatar nas respectivas circunscrições. Dessa forma, a esposa do prefeito não poderá se candidatar a nenhum cargo público dentro daquele município. Ou seja, ela não pode se candidatar nem a vereadora, nem a prefeita naquele município. Mas fora daquele município, é claro que sim, que ela pode se candidatar. Ela pode se candidatar a deputada, governadora, presidente, a senadora. Ela não poderá se candidatar dentro da circunscrição do município em que o seu marido é prefeito. Quem determina isso é o artigo 14 da Constituição Federal. Boa pergunta essa, não? Vamos ver a segunda pergunta que nos foi feita e que nos foi encaminhada? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, o voto obrigatório é cláusula pétrea? Que pergunta importante essa. O voto obrigatório é cláusula pétrea? Quando eu falei de cláusulas pétreas aqui, quando eu falei do voto, eu disse que o voto é cláusula pétrea em 4 situações. Você lembra? Voto direto, voto secreto, voto universal e voto periódico. Eu não falei nada sobre o voto obrigatório sendo cláusula pétrea. E aí? O que você acha?
Pode o voto no Brasil ser transformado de obrigatório para facultativo? Pode ou não pode?